Uma vez sancionado, o projeto de lei 7596/2017 caminhará na contramão do que vem sendo feito no combate à criminalidade, contrariando a escolha feita pelo povo brasileiro nas últimas eleições. O projeto de lei 7596/2017 foi aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 14 de agosto. Mas o texto deixa diversas margens de interpretação e, em manifestação contrária, hoje representantes legais reuniram-se em frente ao Fórum da cidade de Mococa. Hoje, no dia 22 de agosto de 2019, em praticamente todos os fóruns do país, do Brasil, especialmente aqui no estado de São Paulo, estão sendo realizados atos por meio dos advogados, aliás, juízes, promotores e delegados de polícia, que visam esses atos a alertar a população sobre a perniciosidade do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, denominado Projeto de Lei contra o Abuso de Autoridade. Esses atos que estão sendo praticados nos dias de hoje tem realmente esse objetivo, de mostrar à população que, se sancionado esse projeto de lei aprovado pelo Congresso, pelo presidente Jair Bolsonaro, a própria atividade normal do juiz de direito, do promotor de justiça, do delegado de polícia, dos policiais civis e militares que atuam nas ruas, ficará prejudicada, porque esse projeto que foi aprovado contém diversos crimes com palavras ou com conceitos muito abertos que deixam esses agentes em uma situação de vulnerabilidade e instabilidade. Eles ficam receosos de praticar atos de ofício e, se eventualmente essas decisões ou esses atos praticados forem de alguma forma alterados em instâncias superiores, eventualmente eles podem ficar sujeitos a uma revanche, podem ficar sujeitos a denúncias, ou a notícias de crimes que eventualmente, na verdade, não praticaram, apenas cumpriram o seu papel. O juiz ainda complementa com algumas falhas relacionadas ao texto base. Entre eles, por exemplo, há previsão que, se a pessoa for algemada em manifesta contrariedade às hipóteses legais, quem algemou esta pessoa pode ser considerado que tenha praticado um crime de abuso de autoridade. Há previsão, por exemplo, de que, se o juiz decretar uma medida de privação de liberdade, ou seja, prisão preventiva ou prisão temporária, e eventualmente, e lá diz a lei, em situação manifestamente incabível, e eventualmente essa prisão for revogada nas instâncias superiores, pode ser também que aquele magistrado ou o Ministério Público que solicitou a prisão seja um objeto de ações sob alegação de abuso de autoridade, sendo que é do ofício do magistrado, é do ofício do Ministério Público postular, nos casos de indício de autoria e materialidade, e quando há as hipóteses legais do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão de pessoa que seja necessário para resguardar a ordem pública, para impedir que a pessoa fuja e não se aplique a legislação penal. Então, faz parte do ofício do magistrado. Ele não pode ficar sujeito a ser objeto de uma ação penal em razão do ofício que ele pratica normalmente em defesa da sociedade. O promotor de justiça também dá o seu parecer quanto ao ato público. Veja, todo cidadão tem como uma das garantias mais importantes o que nós chamamos de princípio da legalidade. Só é crime aquilo que a lei prevê, e a lei, obviamente, não pode trazer, sob pena de burlar essa garantia fundamental de todo cidadão, expressões demasiadamente vagas ou imprecisas. E é justamente o que prepondera nesse projeto de lei de abuso de autoridade. Não se trata, na realidade, de combater esse projeto, o abuso de autoridade. Nós já temos legislação a respeito e talvez seja até importante aprimorar essa legislação, mas não dessa forma como veio. O objetivo é, evidentemente, acovardar o Ministério Público e o Judiciário, e em razão, sobretudo, da utilização em larga medida dessas expressões muito vagas e imprecisas. O que eu costumo dizer é como criminalizar ou punir
um aluno que der numa prova uma resposta manifestamente improcedente ou manifestamente equivocada. Evidentemente que todo aluno vai ficar coibido, vai ficar com temor de colocar ali na prova, no momento da prova, uma resposta que ele tem receio de que seja interpretado como algo manifestamente equivocado ou manifestamente improcedente. O mesmo é o desejo dos políticos, dos maus políticos que aprovaram esse projeto de lei, é o mesmo que aconteça no Ministério Público e no Poder Judiciário. Eles querem que fiquemos acovardados, que fiquemos com receio de tomar atitudes que precisam ser tomadas em benefício deles, né? O presidente Jair Bolsonaro tem até o dia 5 de setembro para decidir se veta o texto da lei do abuso ou apenas alguns pontos nele contidos. E com muita união, eles solicitam o veto ao presidente.